Existe um segredo tão profundo e perturbador que, se compreendido e dominado, pode redefinir completamente a maneira como você vive, sente e cria sua realidade. E esse segredo está escondido em um dos atos mais íntimos e mais negligenciados da existência humana, a masturbação. O que se fosse dito que cada vez que você se entrega a esse impulso sem consciência, está desperdiçando uma das forças mais poderosas do universo? E se, ao invés de ser um simples alívio físico, a energia sexual que você libera contivesse o potencial para ativar habilidades mentais, transformar seu corpo e expandir sua consciência para dimensões que a ciência moderna mal começa a compreender? Durante séculos, essa verdade foi escondida a 7 chaves pelos grandes mestres do Oriente, alquimistas do Ocidente e iniciados das escolas de mistério. Eles sabiam que a energia sexual não era apenas biológica, era alquimista, era divina, um canal direto com o poder criador do cosmos. E mais do que isso, sabiam que quem domina essa energia domina sua realidade. Hoje, cercados por estímulos instantâneos, pornografia e um culto à gratificação imediata, nos desconectamos do sagrado, tornamos o ato de tocar a nós mesmos em algo automático, desprovido de intenção. Mas há um caminho alternativo, e poucos ousam trilhá-lo. Um caminho onde o prazer não é fim, mas portal, onde a excitação é apenas o início de uma jornada para dentro de si mesmo. Você está prestes a mergulhar em um conhecimento ancestral que a maioria jamais conhecerá. Iremos revelar os códigos esquecidos, as práticas milenares e as técnicas que transformam o simples ato da masturbação em uma prática de poder e soberania energética. Mas antes de seguir, respire fundo, porque o que vem a seguir pode abalar sua visão sobre seu próprio corpo, suas emoções e a origem do seu poder pessoal. E agora, você está pronto para descobrir a verdade que foi escondida de você por gerações? Desde muito cedo fomos condicionados a ver a masturbação como algo natural, inofensivo e até necessário. Nos disseram que era uma forma segura de liberar tensões, que ajudava a conhecer o próprio corpo e até que prevenia doenças. Mas será que essa é toda a verdade? Ou apenas a ponta de um iceberg cuidadosamente fabricado por uma sociedade que perdeu completamente a conexão com a sacralidade do corpo e da energia vital? A indústria do entretenimento adulto movimenta bilhões de dólares por ano, alimentando um ciclo viciante de prazer imediato e esgotamento energético. E ninguém quer que você questione isso. Quanto mais você consome, mais enfraquecido se torna. Menos clareza, menos vitalidade, menos propósito. Um corpo vazio de energia é um espírito facilmente manipulado, mas há uma revelação que poucos ousam considerar. A masturbação inconsciente não é apenas um hábito inofensivo, ela é uma fuga, um desvio sistemático da energia mais poderosa que você possui. Cada vez que você se entrega ao impulso sem intenção, sem presença, está abrindo mão de sua soberania energética. Você troca minutos de prazer por dias, às vezes semanas, de desânimo, apatia e confusão mental. Não é à toa que mestres antigos de diversas tradições viam o sêmen e os fluidos sexuais como o ouro líquido do corpo humano. Eles sabiam que essa substância contém a quintessência da força vital. A ciência moderna, sem perceber, confirma isso. Estudos revelam que o sêmen contém uma concentração altíssima de nutrientes: zinco, selênio, magnésio, testosterona, dopamina, serotonina. Elementos que sustentam o humor, a imunidade, a clareza e a performance física. E quando essa energia é liberada em excesso, o corpo entra em déficit, o cérebro se desequilibra, a alma se silencia. Não é coincidência que, logo após uma masturbação desatenta, muitos relatem um vazio, uma tristeza súbita, uma queda abrupta na motivação. Isso tem um nome: colapso vibracional. Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais estranhas. O vício em pornografia, frequentemente ligado à masturbação compulsiva, altera a estrutura do cérebro. Cientistas descobriram que ele ativa o sistema de recompensa de forma tão intensa que, com o tempo, o cérebro passa a precisar de estímulos cada vez mais extremos para sentir prazer. O resultado? A desconexão completa com o mundo real, com o toque verdadeiro e com a energia sutil do próprio corpo. Será que estamos diante de um mecanismo de controle muito mais sofisticado do que pensamos? Um sistema que enfraquece o corpo, distrai a mente e aprisiona o espírito numa prisão de prazer artificial. A masturbação, quando feita sem consciência, torna-se um ciclo de drenagem energética.
Mas isso não significa que o desejo deve ser reprimido. Pelo contrário, o desejo é sagrado. Ele é o chamado da energia criadora dentro de você. O que falta é o ensinamento sobre como lidar com ele de forma consciente e transformadora. Você já se perguntou por quê, em momentos de profunda inspiração ou criatividade, você sente uma energia vibrando no ventre, no peito, na mente? Essa é a mesma energia que você desperdiça em segundos, quando não sabe como canalizá-la. E se a masturbação pudesse ser algo completamente diferente do que te ensinaram? E se, ao invés de um escape, ela fosse um ritual, um processo alquímico onde o prazer se eleva à consciência e o corpo se torna um templo sagrado de poder? Agora que você viu como fomos levados a acreditar em uma verdade parcial, ou até mesmo manipulada, surge uma nova pergunta inquietante. Se tudo isso foi escondido, o que mais as civilizações antigas sabiam sobre essa força tão mal compreendida nos tempos modernos? Quando falamos em energia sexual, não estamos apenas lidando com impulsos biológicos, mas com um fio invisível que conecta os seres humanos ao mistério da criação. Para os povos antigos, essa energia era tudo: força de vida, poder de manifestação e caminho para a iluminação. Eles não a banalizavam, nem a reprimiam, eles a reverenciavam. Na China ancestral, os mestres taoístas viam o sêmen, ou Jing, como a forma mais concentrada de energia vital do corpo. Eles diziam: perder Jing é perder vida. Por isso desenvolveram técnicas precisas de retenção e recirculação dessa força, como o circuito microcósmico, onde a energia sexual era conduzida pela coluna vertebral até o topo da cabeça, alimentando o cérebro e despertando níveis mais elevados de consciência. Esses sábios observavam que cada gota de sêmen, ou fluido sexual, era uma condensação alquímica de minerais, hormônios e energia eletromagnética. Gente que vivia de forma harmoniosa com o ritmo da natureza, longe das distrações modernas, já compreendia o que a ciência atual começa a perceber. A vitalidade depende diretamente de como usamos essa força. Mas não era só na China. Na Índia Védica, os mestres do Tantra viam o desejo como uma manifestação da deusa Shakti, a força cósmica criadora. Eles não negavam a energia sexual, mas a usavam como propulsora da ascensão espiritual. A prática do Maituna, por exemplo, ia muito além do ato físico. Era uma união ritualizada entre os opostos, onde o orgasmo não era o fim, mas a abertura de um portal entre os mundos, com respiração consciente, contrações musculares específicas e visualização. Os praticantes elevavam a energia sexual pela espinha, despertando a Kundalini, a serpente de fogo adormecida na base da coluna. Quando essa energia alcançava a glândula pineal, o praticante entrava em estados alterados de consciência, recebia visões, sabedoria e uma profunda conexão com o divino. Na alquimia medieval europeia, esse conhecimento também existia, embora ocultado sob símbolos e metáforas. Os alquimistas falavam da união do enxofre e do mercúrio, representações do masculino e do feminino interiores, que, quando integrados, geravam a pedra filosofal. Essa pedra não era física, era o símbolo da transmutação do ser, um processo que exigia domínio das pulsões e elevação da energia para planos superiores. Até mesmo no Egito Antigo, os sacerdotes das escolas de mistério utilizavam rituais sexuais para acessar estados superiores de consciência. A união entre Ísis e Osíris era mais do que um mito. Representava o casamento sagrado entre polaridades, cujo objetivo era gerar não filhos, mas campos magnéticos potentes o suficiente para canalizar energia cósmica e receber instruções dos Neteru, os deuses estelares. A semelhança entre todas essas culturas é gritante. Em nenhuma delas o sexo era apenas recreação. Em nenhuma delas o prazer era vilão. Em todas havia consciência, reverência e propósito. A energia sexual era vista como um recurso sagrado que podia ser desperdiçado, com consequências, ou utilizado como um combustível para criar saúde, longevidade, lucidez e até poder espiritual. Por que então, nos dias de hoje, essa sabedoria foi quase apagada da nossa memória coletiva? Por que transformaram algo tão potente em algo banal? Talvez porque um ser que domina sua energia é um ser livre. E seres livres são perigosos para qualquer estrutura que se alimente da fraqueza, da distração e da dependência. Será que esses ensinamentos milenares podem desbloquear segredos esquecidos sobre nossa mente, corpo e alma?
E se o que os antigos sabiam for justamente o que precisamos lembrar agora, em meio a tanto ruído, cansaço e desconexão? E se dominar essa energia for o primeiro passo para reivindicar tudo aquilo que sempre foi seu por direito? O desejo não é um inimigo, ele é um mensageiro, uma força primitiva que pulsa nas entranhas carregando o código da criação. Mas sem direção, essa força se torna dispersa, instável e autodestrutiva. É por isso que a transmutação sexual é um dos maiores segredos da alquimia interior. Ela transforma o fogo do desejo bruto em luz consciente, elevando o praticante a um novo patamar de poder. Imagine o corpo como um gerador. A energia sexual, nesse cenário, é o combustível mais denso e potente que existe. Quando essa energia é desperdiçada, o gerador enfraquece, mas quando ela é redirecionada com consciência, começa a alimentar não só os órgãos físicos, mas também os centros energéticos sutis, os chakras, ativando capacidades latentes que estavam adormecidas. A ciência moderna começa a validar isso. Estudos em neurobiologia mostram que a abstinência consciente, aliada a práticas de respiração e meditação, aumenta significativamente os níveis de dopamina, testosterona e endorfinas, substâncias diretamente ligadas à motivação, clareza mental e sensação de bem-estar duradouro. Mas os antigos já sabiam disso muito antes dos laboratórios. No taoísmo, por exemplo, ensinava-se que, ao reter o sêmen e direcionar a energia para cima com a ajuda da respiração e da contração do músculo pubococcígeo, o praticante podia não apenas evitar a perda de vitalidade, mas regenerar os órgãos internos e expandir sua percepção espiritual. Essa prática é chamada de circuito microcósmico, onde a energia é levada da base da coluna até o topo da cabeça, depois desce pela frente do corpo, até retornar à base. Esse fluxo contínuo não só impede o colapso energético causado pela ejaculação inconsciente, mas também fortalece o sistema imunológico, acalma as emoções e amplia o campo eletromagnético pessoal. No Tantra, essa mesma prática tem outro nome: subida da Kundalini. Ao subir pelos canais Sushumna, Ida e Pingala, a energia sexual desperta e ilumina os centros energéticos, desbloqueando traumas, expandindo a criatividade e liberando estados de consciência antes inacessíveis. Mas é preciso atenção. Transmutar não é reprimir. A repressão cria tensão e bloqueio. A transmutação é um redirecionamento inteligente, como transformar vapor em eletricidade. A energia sobe, gira as turbinas da mente, acende as luzes da consciência. Para isso, algumas práticas são fundamentais. A respiração profunda é a primeira. Inspirar lenta e profundamente, visualizando a energia subindo pela coluna. Expirar relaxando os músculos, permitindo que a energia se distribua pelo corpo. Isso impede que o desejo se acumule apenas nos genitais e o transforma em força vital espalhada. A contração do músculo pubococcígeo é a segunda técnica essencial. Durante a excitação, contrair levemente esse músculo impede a liberação do sêmen e atua como uma bomba que impulsiona a energia para cima. Com o tempo, o corpo aprende a separar o orgasmo da ejaculação, um marco no caminho do domínio sexual. Mas o verdadeiro diferencial está na intenção. Quando a masturbação é feita com uma intenção elevada, como saúde, clareza, magnetismo, criatividade, ela se transforma em ritual. A energia não se perde, ela se organiza, se refina. A visualização de uma luz subindo pela espinha até a glândula pineal é uma das formas mais poderosas de guiar esse processo. E os efeitos são reais. Praticantes relatam mais foco, mais energia durante o dia, mais empatia nas relações, mais presença. Como se uma névoa fosse dissipada e uma nova clareza ocupasse seu lugar. Será que estamos então diante de uma tecnologia espiritual esquecida? Uma chave prática que transforma o impulso sexual em combustível para a alma? Você está pronto para deixar de ser refém do desejo e começar a moldá-lo como uma força criadora, moldando sua própria realidade a partir de dentro? Antes do próximo tema, temos algo especial para você que chegou até aqui. Você sabia que existe uma técnica mental proibida, revelada em um capítulo oculto da Bíblia que foi descoberto recentemente e confirmado pela ciência? Que líderes mundiais e celebridades usam esse método ancestral para manifestar seus desejos e controlar sua realidade?
e que a Igreja tentou censurar esse conhecimento por mais de 1500 anos porque ativa áreas do seu cérebro que você jamais imaginou usar? Pois é, tudo isso foi revelado recentemente e várias pessoas estão tendo acesso a essa técnica secreta e ficando impressionadas com os resultados que conseguem alcançar. Se você deseja descobrir mais sobre esse poder mental oculto, pause o vídeo agora, aponte a câmera do seu celular para o código QR que aparece na tela e acesse esse conhecimento que mudou a vida de milhares de pessoas. Ou, se preferir, clique no link que deixamos no primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo. Dominar a energia sexual não é um ato de negação, mas de criação. É o nascimento de um novo estado de ser. A partir do momento em que você aprende a direcionar essa força com consciência, cada pensamento, cada respiração e cada escolha se transformam em atos de alquimia prática. E é exatamente isso que os antigos mestres queriam dizer quando falavam em transformar chumbo em ouro. Não era sobre metais, era sobre você. Neste ponto do caminho, já não se trata apenas de conter impulsos, mas de encarnar uma nova identidade. O alquimista moderno não vive em cavernas nem veste túnicas. Ele habita o cotidiano com presença, sabedoria e energia refinada. E sua principal ferramenta é a forma como lida com seu próprio prazer. Porque o verdadeiro prazer não é momentâneo, é expansivo. É aquela sensação de estar em sintonia com algo maior, de sentir o corpo vibrar em harmonia com a mente e a alma. É o magnetismo que você exala ao entrar num ambiente. É a clareza que te guia mesmo em meio ao caos. E tudo isso começa com a forma como você se relaciona com a sua energia sexual. Os antigos sabiam que essa força, quando bem canalizada, fortalecia os órgãos, aguçava-se a intuição, ampliava o campo eletromagnético pessoal e, inclusive, atraía oportunidades. Sim, a energia sexual é uma ponte entre o mundo interno e o externo. Práticas como o sorriso interior, do taoísmo, por exemplo, mostram isso. Nessa técnica, você sorri para seus próprios órgãos, envia energia positiva para cada parte do corpo e direciona a energia sexual para nutrir essas regiões. Parece simples? É, mas é profundamente transformador. O corpo responde ao que a mente projeta. Outro pilar desse caminho é a escuta interior. Não existe um padrão rígido de retenção ou abstinência. Existe equilíbrio. O corpo fala. E quando você está presente, sabe discernir entre um impulso compulsivo e um chamado verdadeiro à conexão. Às vezes, permitir-se uma liberação consciente, sem culpa, é parte do processo de cura. A diferença está na intenção e na presença. Mas talvez o ponto mais revolucionário de todos seja este. Quando você domina sua energia sexual, você para de buscar fora o que já vibra dentro. O vazio desaparece. O desejo deixa de ser uma prisão e se torna um aliado. Você se torna inteiro. E é nesse estado de inteireza que a realidade começa a responder de forma diferente. As ideias fluem com mais facilidade. As pessoas percebem sua presença sem você dizer uma palavra. A vida parece conspirar a favor porque, energeticamente, você está em coerência. E isso não é esoterismo vago, é bioenergia aplicada. Você começa a perceber que sua sexualidade não é uma parte isolada da vida. Ela está conectada ao seu poder de manifestar, de se comunicar, de curar e de amar. Cada escolha que você faz com base na consciência dessa força redefine sua identidade. Esse é o verdadeiro segredo. A masturbação, quando elevada a um ato de alquimia, não serve apenas para conservar energia. Ela transforma, ela desperta, ela te reconecta com o seu propósito mais profundo. E uma vez que você experimenta essa versão mais elevada de si mesmo, não há como voltar atrás. Você se torna o mestre do seu templo, o guardião da sua força criadora e o arquiteto de uma nova realidade. Mas então surge a pergunta que ecoa como um trovão no silêncio. Se todo esse poder está agora mesmo pulsando dentro de você, o que está esperando para despertá-lo? Se você chegou até aqui, algo dentro de você já começou a mudar. E não falo apenas de entender conceitos ou técnicas, mas de um chamado mais profundo, aquele que ecoa quando a alma reconhece a verdade que ficou adormecida por tempo demais. A energia que pulsa em você não é comum, é sagrada, é criadora. E agora, você tem as chaves para despertar esse poder de forma consciente. Eu me lembro da primeira vez que ouvi sobre retenção energética.
Parecia místico demais, quase inacreditável, mas depois de experimentar, tudo fez sentido. Era como se meu corpo inteiro tivesse sido reconfigurado. A clareza mental aumentou, minha intuição disparou e pela primeira vez em anos, me senti verdadeiramente dono de mim. Não foi sobre parar de fazer algo, foi sobre começar a fazer tudo com mais consciência. Esse é o convite. Agora, se você curtiu essa jornada até aqui, deixa seu like, comenta com aquela pergunta que tá martelando aí na cabeça e se inscreve no canal. Sério, se até agora você segurou sua energia, segurar o botão de inscrição vai ser moleza. Ativa o sininho porque a próxima revelação pode cair no seu colo ou na sua glândula pineal. E olha, você vai querer clicar em um desses 2 vídeos que estão aqui na tela agora. Um deles esconde um ensinamento que foi proibido por séculos e o outro, digamos que já deixou muita gente de queixo caído e energia lá em cima. Mas eu não vou dizer qual é qual. Clica e descobre. O que você vai sentir vai além das palavras.